A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã que assiste essa aula de apoio. Hoje nós vamos comentar sobre a aula número 8, uma aula sobre Zofar, né? Um amigo áspero e presunçoso. Essa aula ela está principalmente baseada nos capítulos 11 e 20 do livro de Jó, né? Hoje nós vamos falar sobre um mau conselheiro. Zofar, que era um dos amigos de Jó, e nós vamos ver durante esse comentário que ele expressa todo o seu equívoco teológico, a sua falta de graça, a sua falta de compaixão nos seus conselhos a Jó. Vamos lá. No capítulo 11, nós temos o primeiro discurso de Zofar. Ele é um dos amigos que o próprio livro de Jó nos apresenta, lá em Jó capítulo 2, versículo 11. O comentarista da lição sabiamente nos informa que ele deveria ser o mais novo dos três amigos, porque ele foi o último a falar. Como costume entre os judeus, os mais velhos têm o direito de falar primeiro. Isso tem um sentido prático muito importante e muito interessante, pois as palavras de Zofar mostram serem palavras de alguém que ainda não tem experiência suficiente nas dinâmicas da vida. Vemos que Zofar ele era o mais legalista, o mais duro de todos os amigos de Jó. Interessante porque isso é típico de pessoas que ainda não tiveram experiências de vida suficiente para entender que a vida nem sempre segue alguns padrões invioláveis. A vida ela é feita de altos e baixos, de sucessos, fracassos, de alegrias, de tristezas. E vemos Zofar com pouca experiência de vida para entender essas dinâmicas da vida. No capítulo 11, que é o capítulo que nós podemos estudá-lo para entender os conselhos de Zofar, o capítulo 11 ele pode ser dividido em três partes, tá? A primeira, ela compreende os versículos 1 até o versículo 6. E vemos Zofar condenando Jó. Zofar, primeiramente, ele considera que Jó ele é um pecador em secreto. Como assim? Porque nenhum dos amigos de Jó conseguia enxergar o pecado ou o suposto pecado de Jó. E olha o que ele fala no versículo 3 do capítulo 11. Por acaso tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te envergonhe? Ou seja, Zofar ele está indagando Jó de que ele tem alguma coisa escondida que ele não quer falar. Além de dizer que Jó é um pecador que está escondendo esse pecado dos amigos e da sociedade de maneira geral, Zofar também descreve Jó como um mentiroso e como um falastrão. Veja o versículo 2. Ficará sem resposta esse turbilhão de palavras? Será comprovado o que diz esse falador? Né? Interessante que é um jeito muito educado de falar que alguém é um falastrão, né? Jó também é considerado como hipócrita, versículos 4 e 5. Perceba que é uma condenação muito dura que Jó recebe de um de seus amigos, né? Zofar, ele não acredita na justiça de Jó. Porém, Zofar estava enganado. Jó capítulo 1, versículo 1 começa já dizendo que Jó era justo, reto diante de Deus. Zofar ele ainda vai mais além. Diz que Deus estava até se esquecendo de alguns dos pecados de Jó. Veja o versículo 6. E se te mostrasse os segredos da sabedoria, pois ela tem dois lados. Saiba que Deus permite que alguns dos seus pecados sejam esquecidos. Ou seja, para Zofar, Jó deveria até estar sofrendo mais do que ele estava sofrendo. Zofar realmente acreditava que Jó era um pecador, que Jó estava escondendo alguma coisa
muito grave para estar vivendo aquilo que ele estava vivendo naquele momento, tá? Então, a primeira parte do capítulo 11 mostra Zofar condenando fortemente Jó. A segunda parte está no versículo 7 até o versículo 12. Nesses versículos mostram que muitas das vezes você pode ter pressupostos teológicos bons, um conhecimento bom de Deus, mas aplicá-lo de maneira errada. Olha que interessante isso para nós refletirmos. O que Zofar diz dos versículos 7 até o versículo 12 é tudo verdade. Não tem nenhuma mentira aqui. Porém, é aplicada de maneira errada. E quando uma verdade de Deus é aplicada de uma maneira errada, você acaba deturpando a própria palavra de Deus, mesmo falando ela de maneira correta, mesmo falando ela de maneira sem titubear ali, sem falar nada errado. Veja que no versículo 7, Zofar vai dizer: quem pode desvendar os mistérios e a perfeição de Deus? Isso é uma coisa correta. Versículo 8, ele vai falar sobre que a sabedoria de Deus ela é mais elevada e mais elevada que os céus, mais profunda que o abismo. Ele está errado? Não, ele está certo. No versículo 9, ele vai dizer que a sabedoria de Deus é mais longa que a terra, mais larga que o mar. Novamente, Zofar ele estava certo. Versículo 10, ele faz um questionamento. Quem pode impedir o juízo de Deus? Novamente, ele está certo. Ninguém pode impedir o juízo de Deus. No versículo 11, ele vai dizer que Deus conhece aqueles que são falsos. Novamente, Zofar está certo. No versículo 12, ali Zofar ele cita uma espécie de ditado, né? Mas o sentido do ditado é que da tolice não nasce a sabedoria. De certa maneira, ele também está certo ali. Porém, mesmo com uma aparente boa teologia, Deus diz que Zofar não disse o que era reto a respeito de Deus. Lá no capítulo 42, versículo 7, lá no finalzinho do livro de Jó, Deus fala isso para os amigos de Jó, incluindo Zofar, que eles não disseram que era reto da parte do Senhor. Olha que interessante. Nesse ponto, Zofar, ele justamente tem uma excelente teologia, mas aplicada da maneira errada. O que faz com que a sua teologia seja deturpada. O que faz com que a palavra de Deus também seja deturpada na boca de Zofar. Um exemplo disso, um clássico exemplo disso, nós encontramos lá em Mateus capítulo 4, onde Satanás tem um encontro ali com Jesus ali no deserto, e Satanás ele cita a Bíblia para Jesus. Ou seja, Satanás ele estava falando exatamente a palavra de Deus, como estava escrito, porém aplicada de uma maneira errada, o que fez com que Jesus repreendesse Satanás. Ou seja, mesmo citando a Bíblia de maneira correta, às vezes você pode estar aplicando de maneira equivocada. Nesses dois trechos, né, do 1 ao 6 e do 7 ao 12, nós notamos um Zofar altamente legalista. Nós notamos um Zofar certo, convicto da sua razão. E isso leva de acusar Jó de uma maneira muito forte, de uma maneira muito dura. Lembrando que Jó estava numa situação muito difícil, o que piora as coisas, né? Você ser duro, você ser extremamente rígido com uma pessoa que acabou de perder um monte de filhos, acabou de perder bens, acabou de passar por uma tragédia familiar, né? Essa teologia e forma de pensar, ela tem implicações na vida prática, tá? Essa forma com que Zofar enxerga as coisas tem uma implicação na vida, no dia a dia, como nós podemos ver na próxima sessão. Nos versículos 13 a 20
do capítulo 11 de Jó, Zofar ele coloca em prática toda a sua teologia descrita nos versículos anteriores. Zofar, ele clama para que Jó se arrependa. Nós podemos ver isso nos versículos 13 e 14. Pois ele está certo, ele está convicto de que Jó está passando por tudo isso por causa de um pecado escondido. Então, Zofar, ele interpela Jó para que Jó se arrependa dos seus, né, novamente citando, dos seus supostos pecados. E ele ainda prega para Jó. Olha que interessante, ele prega para Jó, dos versículos 15 até o 19, Zofar vai falar sobre as bênçãos que Jó alcançará se arrepender diante de Deus. Ele vai falar coisas muito bonitas, inclusive, de que, por exemplo, no versículo 15, ele vai dizer, olha, se você se arrepender, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás firme e não temerás. Isso é interessante porque é um contraponto do que Jó tinha acabado de falar. Jó, no capítulo 10, versículo 15, ele vai dizer que ele não levantaria a cabeça por tudo que ele estava passando. Zofar pega isso que ele falou, de que ele não conseguiria levantar a cabeça, e prega, olha, se você se arrepender, você vai conseguir levantar sua cabeça com dignidade, de peito aberto, né? Zofar, ele está pregando para Jó, né? Pregando ali para solucionar, entre aspas, a situação de Jó. Perceba, irmãos, que o pensamento teológico de Zofar, ele é puramente a teologia da retribuição. Ou seja, é aquele tipo de pensamento que diz que se você fizer o bem, Deus vai te abençoar. Mas se você fizer o mal, Deus vai te castigar. Se parar para analisar, esse tipo de teologia ela é altamente difundida não somente nas igrejas, mas também na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Por exemplo, quantas vezes a gente não ouviu alguém dizer assim: se você fizer tudo certinho, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Ou mesmo aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, não é verdade? Ou seja, é a expressão da teologia da retribuição, de que Deus ajuda quem é bom, quem faz as coisas corretamente, tá? Ou mesmo aquele tipo de pensamento que diz ele é uma pessoa boa, ele merece coisas boas, né? Se referindo àquelas pessoas que cumprem determinados conceitos da nossa sociedade, da nossa legislação. Por exemplo, na nossa sociedade, uma pessoa boa é aquela pessoa que de repente não mata, não rouba, não comete crimes absurdos. Essa é uma pessoa boa. Só que esse tipo de pensamento às vezes não leva em consideração pequenos delitos, né? Como, por exemplo, pequenos delitos de trânsito ou pequenos atos de corrupção. Então, esses pequenos atos de delitos ou corrupção são, de certa maneira, deixados de lado. Amém? E também esse tipo de pensamento não leva em conta a doutrina bíblica de que todos nós somos pecadores. Todos nós somos maus por natureza, como descrito lá em Romanos 3:23, tá? Logicamente, irmãos, nós temos que buscar um entendimento bíblico adequado, tá? É claro que até na própria Bíblia nós podemos ver que Deus julga os maus, né? Deus julga aqueles que fazem maldade, tá? E também podemos ver que Deus abençoa aqueles que são bons. Mas isso não é uma regra inviolável, né? Deus nunca disse que ele abençoaria sempre aqueles que fizerem coisas boas, né? Muitas vezes pessoas boas sofrem. Muitas vezes pessoas crentes que servem a Deus sofrem
passam por maus momentos e muitas das vezes pessoas ímpias, pessoas que só fazem o mal, não sofrem tanto assim. Então nós precisamos ter um entendimento bíblico disso, um certo equilíbrio. Deus pune os ímpios? Pune, mas não quer dizer que ele sempre punirá os ímpios nessa vida, nessa existência. Deus ajuda aqueles que buscam a justiça? Ajuda. Deus abençoa? Abençoa, mas não quer dizer que Deus os livrará sempre do mal que acontece nessa vida. Amém? Mas esse era o tipo de pensamento de Zofar. Zofar acreditava nisso, de que pessoas boas não podiam passar por maus momentos. Esse mesmo pensamento é novamente exposto por Zofar no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 até o versículo 10. Tá? Nessa segunda fala, Zofar, ele é ainda mais direto, ele é ainda mais incisivo, tá? Isso porque, quando nós olhamos os discursos dos outros amigos de Jó, por exemplo, ele vai dizer sobre o destino dos ímpios, mas ele faz questão de demonstrar que Jó não pertence a esse destino. Bildade, ele fala do mesmo destino dos ímpios, mas mostrando que Jó poderia se tornar participante desse destino. Mas Jofar, ele é direto, ele é áspero, como o título da revista nos diz. Ele fala do destino dos ímpios como algo que Jó já está nele. Zofar, ele não tem meias palavras. Ele vai descrever como o Jó como alguém já no caminho dos ímpios, já rumando para o destino dos ímpios, tá? Primeiramente, no capítulo 20 nós vamos ver isso, Zofar, ele se sente desrespeitado por Jó. Veja o versículo 3, capítulo 20, versículo 3. Estou ouvindo a tua repreensão que me insulta, mas o meu entendimento me compele a responder. Zofar, ele se sente desrespeitado, mas por quê? Quando nós voltamos um capítulo, né? Vamos lá para o capítulo 19, nós vamos ver que Jó, ele responde às palavras dos seus amigos. E Jó, ele se diz insultado e envergonhado com as palavras dos seus amigos. Vamos ver ali o capítulo 19, versículo 3. Isso é Jó falando, tá? Já me humilhastes 10 vezes. Não vos envergonhais de me maltratar? Isso é Jó falando, Jó interrogando seus amigos ali, tá? E ele reitera, ele é firme de que ele não cometeu pecado algum. Olha o versículo 4. Embora, na verdade, eu tenha errado, o meu erro permanece. Ele, no versículo 5, ele vai dizer que os seus amigos estão, de certa maneira, se engrandecendo sobre ele. Os seus amigos estão usando a vergonha de Jó como argumento contra ele mesmo. Olha o que Jó vai dizer. Se vós de fato vos quereis orgulhar contra mim e me incriminar na minha humilhação. Então percebe que Jó está agora reclamando com seus amigos, dizendo que eles estão o envergonhando, que eles estão usando a sua vergonha, o seu sofrimento contra ele mesmo. E por último, Jó disse algo que provavelmente feriu os pressupostos teológicos de seus amigos, principalmente de Zofar. Ele diz que Deus foi injusto com ele. Ali no versículo 6. Jó, ele vai dizer que Deus foi injusto com ele. Aqui nós podemos abrir um pequeno parênteses, tá? Talvez qualquer um de nós se escandalizaria com essa afirmação, né? Deus foi injusto. Talvez qualquer um de nós que ouvíssemos alguém falar isso,
né? Ficaríamos assustados, né? Já de imediato nós até repreenderíamos essa pessoa. Mas aqui nós podemos aprender duas lições muito valiosas. A primeira, quem está passando por sofrimento intenso, muitas vezes pode falar coisas absurdas, mesmo que ele mesmo não acredite nisso. Quem já nunca ouviu alguém murmurar contra Deus em meio ao sofrimento? Eu já vi algumas vezes, tá? Então, a primeira lição: quem passa por sofrimento, especialmente aqueles sofrimentos muito grandes, pode, de certa maneira, falar coisas que ele mesmo não acredita, mas o sofrimento leva ele a indagar, a questionar, a murmurar certos tipos de coisas. Segunda lição: não é produtivo discutir teologia com alguém que está passando por sofrimento. Ou seja, quando a gente está vendo alguém sofrendo, alguém passando por intenso sofrimento, não adianta nada você querer discutir com ela quando ela fala alguma besteira. Primeiro, porque essa pessoa ela não está enxergando as coisas com clareza. Quando nós passamos pelo sofrimento, quando nós passamos pela dor, às vezes nós não conseguimos enxergar a situação de uma maneira ampla. Nós estamos ali passando pela dor, nós estamos ali querendo que aquele sofrimento passe, que aquela dor passe. Então nós não estamos enxergando as coisas de maneira abrangente. Muitas vezes nessa situação nós podemos sim falar besteiras, nós podemos sim falar coisas que não falaríamos em outras circunstâncias. E aquela pessoa que ouve tentar discutir, tentar repreender, esse não é o melhor momento. Essa é uma segunda lição que nós podemos aprender com essa palavra de Jó. E a resposta de Zofar, ela foi proporcional ao seu escândalo, né? Jó falando, Deus foi injusto. Imagino que Zofar ficou indignado com essa palavra de Jó e o seu discurso ele é igualmente pesado, igualmente proporcional ao seu escândalo. No capítulo 20, ele vai falar sobre isso. Primeiro, no versículo 5, ele vai chamar Jó de ímpio. Olha só. O triunfo dos maus é breve, e a alegria dos ímpios é apenas momentânea. Ele está falando isso para Jó. Olha que pesado um amigo falar isso. Olha que ele vai dizer que a grandeza, né, dos ímpios ela é momentânea, ela é passageira. Olha o versículo 7. Ainda assim, ele perecerá para sempre, como o seu próprio esterco, e os que o viam perguntarão onde ele está. Se você entendeu exatamente o que Zofar falou nesse versículo, você pode estar assustado. Zofar ele está comparando a grandeza que Jó teve e a sua passagem como um apodrecimento de esterco. Meu, isso foi muito pesado. Palavras muito pesadas de Zofar. Zofar vai falar que os ímpios passarão como um sonho, né? Versículo 8. Essa é a teologia de Zofar. Peço que você leia ali o capítulo 20 inteiro, o capítulo 11 inteiro, você vai perceber qual que era a teologia de Zofar. Zofar acredita piamente que Deus está retribuindo Jó o seu pecado. Nesse sentido, Zofar ele é o mais intransigente dos seus amigos, os mais intransigentes dos amigos de Jó. Isso demonstra a pressa de Zofar em julgar o seu amigo, dizendo que ele era um pecador em secreto, que Jó deveria se arrepender, de que Jó deveria abandonar a vida de impiedade. Perceba que Zofar ele não usa meias palavras, ele é totalmente direto e é um tipo de argumentação, um tipo de forma de conduzir as coisas muito dura, especialmente para quem está passando pelo que o Jó passava naquele momento. Esse é um pensamento típico de um legalista, tá?
que coloca os seus pressupostos teológicos acima da vida, acima do sofrimento das pessoas, aquela pessoa que não tem sensibilidade com o sofrimento dos outros, aquela pessoa que não tem graça, não tem misericórdia, que ela quer jogar, enfiar a sua teologia goela abaixo de qualquer um em qualquer circunstância. Esse era Zofar. E nós temos que aprender muitas lições com Zofar. Não para ser como Zofar, mas para justamente agir de modo diferente. A primeira lição que nós podemos aprender é: nós temos que ser graciosos, principalmente com aqueles que estão passando por sofrimento. Quem passa por sofrimento, quem passa por luto, por dor, a última coisa que ele precisa é de mais um problema para lidar, de mais uma acusação, né? Quando você passa por sofrimento, sua mente ali, né, seu coração tá a milhão, buscando respostas, buscando soluções, buscando razões, que muitas das vezes, ou talvez na maioria das vezes, não existe essas respostas. O sofrimento, ele é algo inerente à vida humana. Então, muitas das vezes nós buscamos respostas por que do sofrimento, por quê, qual o propósito, e muitas das vezes ele não tem resposta mesmo. Então você ser um legalista nesse momento não ajuda em nada. Você tem que ser gracioso com as pessoas que estão passando por sofrimento. Segunda lição: muitas pessoas tendem a ter soluções prontas para problemas complexos. Isso é uma visão de consequência, ou seja, isso aconteceu por causa disso, ou você está vivendo isso por conta daquilo. Geralmente, a nossa vida ela leva em consideração muitas coisas, muitos elementos, uma variedade de questões e implicações que uma resposta pronta não é suficientemente boa para aquilo. Então, geralmente, problemas das nossas vidas, eles têm tantos motivos, tantas razões, tantas implicações, que não é uma resposta pronta que vai ajudar. Lógico, cada situação é uma situação, né? Cada momento é um momento, cada pessoa é uma pessoa que nós podemos ajudar de maneiras diferentes. Mas evite oferecer soluções prontas. Evite oferecer soluções mágicas, né? A melhor forma de lidar com alguém que está passando por sofrimento é justamente oferecendo um ombro amigo, oferecendo tempo para aquela pessoa, se importando com ela. E a terceira lição é: devemos ser mais compassivos, misericordiosos. Nós vivemos num mundo, irmãos, especialmente um mundo online, um mundo da internet, que tudo se torna briga, tudo se torna conflito. Parece que a gente tem sempre que enfrentar os nossos inimigos. Muita gente está querendo arrumar problema onde não existe problema. E essa não deve ser a atitude do cristão. O cristão deve ser pacificador. Jesus vai dizer ali em Mateus capítulo 5 que o cristão ele é pacificador. Ele busca a paz com o máximo de pessoas que ele conseguir. Então nós devemos exercitar essa paciência, devemos exercitar essa graça com o próximo e principalmente com um amigo nosso, né? Não vamos ser como Zofar, que usou de dureza com o seu amigo Jó. Não vamos agir como Zofar, que agiu com um legalismo com Jó. Com nossos amigos precisamos ser graciosos, misericordiosos e verdadeiros amigos. Espero que você tenha aprendido algo, que essa aula possa ter edificado a sua vida. Você, professor, que você tenha uma excelente aula na sua classe, que Deus possa te usar e te abençoar a cada dia. Fique com Deus, em nome de Jesus.